A temporada de verão chegou e com ela uma avalanche tá vindo, muitos portais mágicos, protagonistas reencarnados, magia que são absurdamente overpower. Sim, meus amigos, a temporada de verão de 2025 tá recheada de novos animes de isekai e fantasia. E tem de tudo, tá? Desde clássico herói rejeitado que vira um deus, né? Até aquele mago solitário que só queria a paz e acabou salvando o mundo sem querer. Então se você quer saber mais dos animes que vão dominar os debates aí dos otakus, encher tua listazinha aí, que talvez possam vir animes muito bons essa temporada, o que já não tem acontecido há um tempinho, né? Se prepara, cara, você tá no lugar certo. Hoje eu vou te apresentar os novos animes de isekai de fantasia da temporada de verão de 2025, falando do mais hypado ao mais estranho e promissor. Então, mano, quer dar uma chance? Já vem comigo, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E hoje a gente vai focar nos 22 animes que você provavelmente já tá de olho, especialmente se você gosta de isekai ou fantasia. Seja retorno favorito do Shield Hero, né, ou do Kaiju número 8, ou estreias como o Incrível Senhor dos Mistérios, que são todos isekais fantásticos, tá? Vamos começar com as sequências, que são as continuações, provavelmente o que a galera tá mais de olho, não os animes novos. Começando com Kaiju número 8, uma fantasia moderna, lidando com os monstros do cotidiano, pra combater eles e tal. A primeira temporada ela foi lançada em só um ano. Foi até rápido vir essa nova temporada aí, porque foi na primavera de 2024. E se tu tava acompanhando a temporada na época, com certeza você ouviu falar de Kaiju número 8. É um dos shonens mais populares atualmente. E, cara, simplesmente se você não viu, porque você não tem interesse em anime. Temos um anime do reencarnado como Sétimo Príncipe, que volta com a segunda temporada, trazendo ainda mais de animação exagerada que ninguém esperava, né, de uma série, que no início parecia só mais um isekai genérico. Mas, no final das contas, a primeira temporada apresentou pra gente com algumas das melhores cenas de ação que o gênero já viu. Então, cara, com o mesmo estúdio, a mesma equipe ali retornando, dá pra gente esperar uma sequência tão boa ou até melhor do que a primeira parte. Em seguida nós temos Shield Hero, né? Mais uma vez, depois das temporadas anteriores ali sendo uma montanha russa de recepção, né? Expectativas grandes e tal. Talvez esse anime volte a atingir os seus picos de qualidade, tudo depende do que a gente espera, né? A primeira temporada foi o auge, a segunda o fundo do poço. O final da segunda começou a se recuperar e a terceira temporada trouxe um equilíbrio razoável. Eu duvido que essa quarta temporada alcance o nível da primeira, mas pelo menos a série parece estar se reencontrando no ritmo ali, né? O anime não tá tão cagado assim. A história agora ela tá bem mais coerente, com foco ali no novo reino e tal, nas intrigas políticas. Só precisa de fato aguentar a segunda temporada para poder chegar até aqui, porque depois disso ainda assim é uma história bem promissora. E sim, temos ali o Renascido como uma máquina de vendas automática. Realmente, ele ganhou uma segunda temporada que a gente não esperava, inclusive foi antes de No Game No Life, olha que doideira. Mas apesar da premissa parecer um pouco ridícula, acredita, é um cara que não é, um anime que não é tão ruim quanto parece. A forma como a máquina de vendas se encaixa na dinâmica da dungeon é surpreendentemente criativa, é carismática, e a segunda temporada promete mais travessuras nesse isekai inusitado e bastante divertido. Finalmente temos o retorno também de Arknights, que surpreendentemente já estava numa terceira temporada. Sempre achei o mundo de Arknights bastante interessante, inclusive. Então é ótimo saber que dá pra se acompanhar essa história aí, sem precisar jogar o jogo. As temporadas anteriores cobriram a história principal até o capítulo 5, então presumo que essa nova temporada vá continuar a partir daí. A animação sempre foi muito boa, né? Excelente, então o que é realmente importante até agora é, se você gosta de história no que diz respeito à adaptação de jogos mobile e tal, Arknights com certeza é um dos melhores animes para você. Vamos mudar o foco então agora para o Senhor dos Mistérios, que são os novos, tá? Vamos para o outro lado. Um anime que começa com uma recomendação muito boa, tá? Muita gente me falou sobre esse anime. O Senhor dos Mistérios, ele mistura elementos de isekai, terror, fantasia, steampunk, mitologia, Lovecraft. Ele tem muita coisa pra rolar, tá ligado? Parece uma combinação de alguns gêneros específicos, mas ele, acredita, não se tornaria uma das novelas mais populares da internet se não fosse bem escrito. Então eu já digo, assiste pelo menos um episódio desse anime que você vai gostar, vai se tornar talvez um dos melhores animes do ano e provavelmente dessa temporada. E partindo agora pro próximo isekai, temos Busamen Gachi Fighter. Eu sei, é uma transição aí de um clima sombrio, né, do Senhor dos Mistérios pra isso aqui até pode acabar uma certa confusão, porque esse anime não é um anime tão badalado assim, mas o estúdio White Fox tem um pouco de potencial aqui também. É uma história bem mais genérica do que a gente imagina, seguindo aquela clássica fórmula de praia social, né? Tropeça no mundo de fantasia e tal. Só que a diferença é que, em troca do aumento de 100 trilhões em status, o protagonista ele teve que abrir mão da aparência dele. Então ele renasce como um deus absoluto, cara super forte, mas infelizmente ele tem que passar os dias ali parecendo
muito feio. Ainda assim, é uma rota muito curiosa para o Isekai, parece bem divertido, o suficiente pra gente acompanhar e dar umas boas risadas. Seguindo em frente, temos Minogra, o Portador do Apocalipse, ou no original, Apocalypse Bringer Minogra. E basicamente é uma história que começa bem parecida com o Overlord, e o nosso protagonista ele se encontra num mundo idêntico a um jogo de estratégia, baseado em turnos, do qual ele era o melhor jogador. Só que ao contrário de Overlord, esse não é um MMO, ele era o líder supremo da civilização maligna, né, que era conhecido como Minogra, e agora ele está dentro de um Isekai como um deus que comanda essa nação. A partir daí, a trama gira em torno da administração dos seus subordinados de forma bem parecida com o que o Ainz faz em Nazarick. Eu não acho que o enredo chegue tão perto da complexidade de Overlord assim, né, porque Overlord é uma coisa muito cheia, muito sem pontas soltas, mas como o Isekai com protagonista vilanesco, ele tem o seu charme também. Ah, e sim, ele também tem a sua própria versão da Albedo, tá? Então a galera vai gostar. Em seguida temos outros Isekai que desacelera as coisas, que é o Mago da Água. É uma típica reencarnação, tá ligado? O cara veio pro mundo de fantasia com foco numa vida isolada e uma característica especial, nesse caso, juventude eterna. Pois é, depois de décadas se aperfeiçoando na magia da água, o nosso protagonista ele atinge um nível que poucos humanos sonhariam alcançar, e quando ele finalmente volta à sociedade, o seu domínio mágico ali é muito maior e ele conduz inclusive uma grande jornada. Mas diferente da maioria dos animes do gênero, aqui o foco não é tanto no poder em si do personagem, mas na autodescoberta. Sendo assim, o Mago da Água é mais uma aventura, né, meio tranquila, né, uma fantasia, mais do que uma fantasia cheia de ação, desenfreada e tudo mais. Temos também Onmyo Kaiten, um novo anime original da David Productions que pode chegar no formato de Isekai, porque à primeira vista esse anime parece um pouco com Re:Zero ou Tokyo Revengers, mas só por causa do estilo da viagem no tempo, loop temporal que ele acaba utilizando. O nosso protagonista ele desperta num mundo futurista, onde ciência, misticismo, tudo isso se mistura, né? E isso só para ele morrer logo em seguida, porque ele foi vítima de uma calamidade. Então ele acorda um pouco no passado, iniciando um novo ciclo que pode fazer com que ele tente novamente mudar o seu destino. Eu não diria que tem algo que realmente se destaque, né, por enquanto nessa obra, mas considerando que o estúdio existe há quase 20 anos, é uma coisa que dá pra gente ficar um pouco otimista, né? Sendo o primeiro anime original deles, pode ter um potencial escondido aí que do nada, ou então pode jogar ladeira abaixo, é aquele 880 que a gente não sabe como é que vai fluir ou não. Isso é basicamente tudo pros Isekais, só que antes da gente passar pros de fantasia, vamos falar rapidinho sobre o novo anime com tema de jogo que chamou muita atenção, que é o Necronômica. Esse nome provavelmente você que é fã de jogos já conhece, é um anime original que combina elementos de horror cósmico claramente inspirados por Lovecraft, com uma experiência de Game VR, tá? Não me pergunta como que eles vão integrar essas duas ideias aí, porque eu não sei, mas pelo que eu vi pelo trailer, tudo sobre essa obra parece bem interessante. Não só a premissa, né, e o clima chamam a atenção, como também a trilha sonora, cara, que ficou incrível, o que por si só já é motivo suficiente pra eu ficar com vontade de assistir. Sempre gostei muito das trilhas sonoras, inclusive já baixei muitas pro meu telefone pra ficar ouvindo. Dito isso, é um daqueles animes que ninguém sabe como que vai acabar, mas tem um potencial pra surpreender bastante. Agora sim, vamos entrar no nosso lado dos animes de fantasia, tá? E começamos com sombria e corajosa série de Cleavage. Cara, essa série promete uma aventura brutal, centrada no destino da humanidade e repleta de sangue e violência. Não é exatamente uma história complexa, mas tudo indica que o que ela propõe a fazer, faz bem. Só precisamos torcer para que o anime não seja censurado ou suavizado demais, porque parte do impacto dessa obra tá justamente no peso e na violência que essa trama traz, tipo Berserk, né? Se você procura um anime mais intenso, com uma pegada mais dark, vintage, Cleavage com certeza pode ser uma excelente opção para essa temporada. Depois nós temos Tsuyoku-te New Saga, que finalmente está chegando depois de um atraso de 2 anos, e essa também é uma fantasia com viagem no tempo. A história começa com um cavaleiro que derrota o rei demônio, mas o mundo fica em ruínas e os seus companheiros acabam mortos. Então ele faz o quê? Acorda no passado, mais jovem, e tem uma nova chance de refazer tudo do zero, só que dessa vez tentando salvar todos. O nome do cavaleiro? Kyle. Sim, um nome muito simples para alguém que derrotou um Lorde Demônio, mas tá tudo certo, né? Pra ser sincero com vocês, eu tô um pouco com medo desse anime, né? Porque justamente o longo atraso que ele teve não deixou a melhor impressão. A gente sabe que quando as coisas atrasam bastante assim, o público fica meio... talvez não seja o que a gente espera, ou eles estão refazendo muita coisa, então vamos ver. Dizem que a história é muito boa, mas o trailer não mostrou particularmente nada promissor. Pelo menos a animação parece estar, assim, acima do nível apresentado nos slides, né? Que a gente já viu em certos animes aí, isso é um alívio. Indo agora para algumas das fantasias mais genéricas da temporada, começa com Recolhido por um Aventureiro de Classificação S. Esse é mais um daqueles animes do tipo banido do grupo de heróis. A gente já conhece muito desses aí. O foco é no mago, que ele foi rejeitado, vive a vida dele como um aventureiro comum. E esse título praticamente já explicou tudo pra gente. É exatamente isso.
você pode esperar. Uma história simples e totalmente direta. Na mesma linha, nós temos Bem-vindo a Restaurantes dos Outcasts, que esse é uma série centrada num personagem que foi exilado, né, de uma das guildas mais poderosas do reino, e por coincidência ele encontra uma garota nobre ali, que também foi rejeitada por uma outra família, e juntos eles decidem abrir um restaurante. E é ali que ele usa a habilidade de culinária que ele tem do nível 99, vivendo finalmente como ele sempre quis, interagindo com diversos personagens estereotipados de fantasia e tudo mais. Pode não ser original, mas tem o seu charme, né? Pra quem gosta de histórias mais leves e com foco no Slice of Life, com certeza vai gostar desse. Próximo, Segredo das Bruxas Silenciosas. Esse anime é, à primeira vista, mais um anime genérico, com a protagonista sendo a única capaz de usar magia sem entoar os encantos, né, os feitiços, mas na verdade ela é uma fantasia de poder, e divertida, né, surpreendentemente emocional também, com elementos ali que a gente pode chamar para temas mais profundos, digamos assim, e a nossa protagonista ela não é silenciosa, porque isso torna ela melhor em magia. Ela é silenciosa porque ela sofre de ansiedade social. Em vez de recitar encantamentos ali em voz alta, ela aprendeu a lançar esses encantamentos de forma silenciosa, sendo a primeira maga da história a conseguir fazer isso. E ela também é incrivelmente poderosa, mas tudo isso é ofuscado pelo fato de que ela não consegue interagir com as outras pessoas. A falta de autoconfiança é o verdadeiro obstáculo, por isso as interações sociais tornam um ponto focal dessa série. O anime entrega uma combinação fofa de slice of life mágico, também com algumas pitadas de ação, comédia, coisas bem distribuídas, tá? Temos também o herói tímido, cara. Surpreendentemente pra você que achou que a bruxa silenciosa era a única protagonista socialmente ansiosa, não. A gente tem outro também. O herói, ele traz esse foco pra fantasia, ele é extremamente poderoso, tipo, muito. Mas, por conta do comportamento dele antissocial, ele acaba nunca conseguindo sair da cidade aonde a sua jornada começou, e só agora ele finalmente encontrou um grupo disposto a formar uma party ali com ele, né? Exceto que os 3 companheiros são, na verdade, assassinos tentando matar esse cara. E mesmo que a premissa já seja interessante por si só, o maior atrativo dessa história é a dinâmica entre o herói tímido e os 3 assassinos, o que promete um bom equilíbrio entre humor, tensão e ação também. Temos o tutor particular da filha do Duque, né? Esse aí é um anime que, à primeira vista, parece uma história bem direta. E é exatamente isso. É um jovem feiticeiro que se encontra falido no interior e a única maneira dele conseguir reerguer é trabalhando de tutor particular. Ele consegue emprego ensinando a filha de um duque e daí ele desenvolve uma história num ritmo de slice of life com foco em todas as interações entre os dois. O elenco vai crescendo aos poucos, o que traz uma dinâmica mais diversificada também. Não é do tipo de anime que me chama muita atenção, né? Eu não gosto de assistir esse tipo de anime porque, sei lá, eu acho muito paradão, digamos assim, mas se você está procurando uma fantasia leve, reconfortante, pode ser uma boa opção para essa temporada. Agora entramos nas fantasias de ação em dupla. Essa parte começa com um anime de nome bastante direto, é o Gachakuta, mano. Esse aí, ele pode ser descrito como um anime lixo, literal, mas não é de forma pejorativa. O Gachakuta, ele é mais parecido com um Demon Slayer ou Fire Force da vida, porque ele trata de pessoas com poderes especiais enfrentando monstros, tudo dentro de um mundo distópico, né? E a ambientação tem um foco na luta contra o lixo vivo, né? As manifestações de monstruosas. Junto com eles temos também o Togai no Anoni, que pode se acabar sendo um dos animes mais populares da temporada, graças à animação competente e ao uso inteligente de todos os tropos de shounen aí, né, que agradam grande parte do público. E ao contrário do Gachakuta, ele não trabalha com monstros do lixo, mas sim com técnicas baseadas em sangue. Poderes de exorcistas ali, uma guerra basicamente geracional entre linhagens mágicas. E são animes que prometem bem, muito mais do que os outros dessa temporada, que honestamente devem acabar caindo no esquecimento com o passar do tempo. Bom, essa aqui foi a nossa lista dessa temporada. Eu acho que todos esses animes que a gente falou aqui são os mais promissores, eu dei uma olhada geral, tem muitos animes, mas tem alguns que não vale a pena a gente comentar. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e... se você tiver algum outro anime que eu não citei aqui na lista que também interessar pra você colocar, bota aí nos comentários pra gente trocar mais ideia, pra ver aí, ó, ajudar todo mundo a se inteirar nessa nova temporada. Tamo junto demais, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!